Pessoal, como eu já tinha comentado, o intuito da aula anterior e a aula de agora é fazer uma revisão, né, desses 3 conteúdos que foram trabalhados na disciplina, tá? Então, o primeiro foi a parte de energia de deformação, que eu dei na aula anterior um exemplo, com uma viga maior, com uma estrutura maior, onde a gente teria que fazer todo esse somatório para encontrar a energia de deformação propriamente dita de toda a nossa estrutura, tá? E aí eu vou passar mais um exemplo relacionado à parte de deslocamento, que é o segundo conteúdo, né? Então, o segundo e o terceiro conteúdo da disciplina, ele trabalha a parte de deslocamento. O segundo, ele está relacionado ao deslocamento, que é verificado através da energia de deformação, e o terceiro conteúdo, ele é o deslocamento através da aplicação de uma carga virtual, né? Que é aquela carga unitária que a gente chama de PTV. Né, que ele tanto pode ser aplicado em vigas quanto em treliças. Tá? Então, energia de deformação e 2 tipos de cálculo de deslocamento da nossa estrutura. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para cálculo de deslocamento, tá? Só que esse cálculo de deslocamento é através do conceito de energia de deformação, tá? Então, o conceito de energia de deformação, ele considera que a energia de deformação externa, ele é igual à energia de deformação interna. Então, a energia de deformação externa, ela seria a carga que é aplicada na estrutura vezes o deslocamento dividido por 2. E a energia de deformação interna, ele seria a integral do momento ao quadrado dividido por 2EI. Tá? Isso quando nós estamos calculando vigas. Nas vigas, dependendo do carregamento, nós podemos ter esforço normal, cortante e momento, tá? Só que a gente tem que sempre pensar o seguinte, que carregamento que eu tenho na minha viga? Então, eu trago uma viga engastada, ela tem um carregamento só na vertical. Então, esse carregamento na vertical, que tipo de esforço ele vai gerar interno? Momento e cortante. Como ele gera somente esse tipo de esforço, que é o momento e a cortante, dessa forma, nós só podemos calcular o deslocamento a partir desses esforços. Só que eu comentei com vocês na aula anterior, para quem assistiu ali a revisão, que a cortante ela não tem uma influência significativa na energia de deformação. Bom, se ela não tem influência na energia de deformação interna, logo ela também não vai ter influência significativa no deslocamento da estrutura, tá? Então, o deslocamento da estrutura, ele vai ser determinado a partir, no caso de vigas, tá? Vai ser a partir do somatório da normal com o momento, tá? Só que aí a gente também depende do carregamento. Então, por exemplo, esse carregamento aqui, como ele é somente vertical, ele não vai me gerar momento. Então, o deslocamento dela vai ser devido somente ao momento fletor que vai estar presente na minha estrutura, tá? Poderia ter normal? Aí se eu tivesse um carregamento inclinado, um carregamento na horizontal, aí sim, tá? Mas nesse caso aqui, nós não temos um carregamento que vai gerar normal, tá? E a cortante, ela é muito insignificante, o valor. Então, por isso que a gente não considera no cálculo de deslocamento da estrutura através da energia de deformação, tá? Então, para a gente calcular essa situação aqui, eu tenho uma viga engastada com um carregamento, essa viga tem 8 metros, então imagina, 8 metros em balanço, com um carregamento de 50 quilonewtons, que é bem centralizado nesse ponto B aqui, ou seja, a 5 metros do balanço e a 3 metros, 5 metros do engaste e a 3 metros do balanço. Então, para começar esse exercício, nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente já estava fazendo anteriormente, que é calcular o esforço interno, né? Então, eu faço um corte exatamente no ponto que eu quero determinar esse deslocamento da minha estrutura. Então, eu fiz um corte no ponto B. Quando eu corto no ponto B, na verdade, a gente não corta exatamente no ponto B. A gente corta entre aqueles trechos, né? Então, eu quero determinar o deslocamento no ponto B, mas eu corto de modo que apareça o ponto B no meu corte. Então, ou eu poderia cortar da esquerda para a direita, cortando mais ou menos por aqui, ou da direita para a esquerda, que ficou essa representação aqui, tá? Então, cortando aqueles esforços internos, né? Seria normal, cortante e momento. Normal nós não temos, né? Porque nós não temos nenhum carregamento na horizontal. A cortante, a gente não vai precisar calcular, porque
não é significativo o seu valor de deslocamento. Então, a gente vai calcular somente o momento fletor, tá? Então, a gente vai fazer o somatório de momento nesse ponto aqui. Então, fazendo o somatório nesse ponto, só para relembrar, quando a gente corta da direita para a esquerda, ó, é esse posicionamento que eu devo adotar. Se a gente corta da esquerda para a direita, é tudo invertido, tá? Então, fazendo o somatório de momento nesse ponto, ó, a carga que eu tenho é o 50, tá? 50 quilonewtons. Aqui eu já transformei para newton, tá? Por que eu transformei para newton? Então, pelo seguinte, a minha inércia, ela está em milímetro a quarta. O meu módulo de elasticidade está em GPa. Eu transformei para MPa. MPa é a mesma coisa que newton por milímetro quadrado. Então, assim, aí fica muito a critério de vocês, né? Eu preferi trabalhar já transformando aqui para milímetro, para newton, tá? Então, isso vai ser muito a critério de vocês, essa transformação. Então, nesse caso aqui, eu optei por trabalhar dessa forma. Então, transformei tudo para newton. Então, quando ele for rotacionar aqui, ele vai multiplicar pelo braço de x. Então, eu tenho o momento, que está para o lado negativo, então é menos o momento, menos os 50 vezes 10 a terceira multiplicado por x. Tá? Isolando o momento, nós temos menos 50 multiplicado por 10x. Esse é o valor do meu momento que nós vamos estar adotando aqui. Calculado esse momento, agora nós podemos jogar na fórmula dessa concepção aqui de energia de deformação externa é igual à energia de deformação interna. Então, essa carga que a gente substitui aqui, que é o P, é a carga que foi aplicada na nossa estrutura, tá? Então, a carga que foi aplicada na estrutura é 50 quilonewtons. Então, eu já vou colocar ela ali transformada para newton, tá? Um outro detalhe bastante importante que eu até comentei na aula anterior de hoje. Essa parte que temos abaixo aqui da integral, ela é uma constante, é um valor fixo já, né? Então, eu não preciso deixar ela dentro da integral aqui para complicar o desenvolvimento. Então, eu posso tirar fora da integral, tá? Então, eu isolei aqui fora da integral o 1 sobre 2EI. E deixo somente o momento ao quadrado lá dentro, que é ele que eu vou integrar, tá? Então, eu vou substituir esses valores. Então, o P é o valor da carga que foi aplicada na viga, tá? Naquele ponto do corte. Se vocês pegarem uma viga que ela tem mais de um corte, que carga é essa que vocês vão adotar? É a carga que está aparecendo naquele corte de vocês, tá? Então, a carga que aparece no nosso corte aqui é o 50, porque a carga é exatamente no ponto que eu estou analisando. Então, se eu tivesse um carregamento distribuído ou várias outras cargas nessa estrutura, que carga que eu contaria exatamente aqui? É a carga que está passando exatamente naquele ponto que eu quero calcular o deslocamento, tá? Ou a mais próxima dele. Então, agora eu vou pegar essa fórmula do momento e vou substituir na minha integral. Então, eu já substituí o valor da carga, que é o 50 vezes 10 a terceira, o valor do 2EI, ó. Então, o módulo de elasticidade, 200 vezes 10 a terceira, multiplicado pela inércia, que é 97,7 vezes 10 a sexta. Quem é esse comprimento aqui que a gente considera na nossa integral? É o tamanho da viga. Então, é o tamanho da viga que eu estou considerando. Então, eu estou trabalhando com essa viga de 8 metros. Então, eu vou trabalhar com esse comprimento de 0 a 8.000. Por que 8.000? Milímetros, tá? Porque nós estamos trabalhando já dessa forma, convertendo para milímetros e newton. E aí, aqui dentro, eu substituo a minha integral. Então, aqui não é menos 50 vezes 10 a terceira vezes x? Então, eu já coloquei menos 50.000x elevado ao quadrado. Agora, eu elevo esse valor ao quadrado. Então, o 50.000, o menos 50.000 vai virar 25 vezes 10 à oitava. E o x elevado ao quadrado fica x ao quadrado. Tá? Aqui eu fiz somente a continha de elevar ao quadrado. Agora, nós podemos integrar isso daqui. Tá? Como eu já comentei, o número, gente, ele é uma constante. Então, para não se perder aí, eu posso até tirar ele fora da integral. O que eu vou integrar, na verdade, é a minha incógnita e a potência dela. Então, é ela que eu vou integrar. Então, o que eu fiz só para facilitar? Eu peguei esse valor aqui, ó, do 25 vezes 10 à oitava, e já coloquei fora da minha integral. E eu vou integrar somente o x ao quadrado, tá? Que é realmente o valor que a gente integra. Então, a integral é somar uma unidade ao expoente e esse valor passar dividindo. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Agora, o que eu faço?
eu tenho um trecho de 0 a 8.000. O zero, se eu substituir aqui, vai zerar. Então, a gente substitui apenas o 8.000 e calcula o valor desse deslocamento, tá? Então, quando eu substituo o 8.000 aqui, 8.000 elevado ao cubo dividido por 3, e eu multiplico por esse valor que estava antes lá da integral, né? 25 dividido por 3.908 vezes 10 ao quadrado. Quando eu resolvo isso daqui e encontro o valor do meu delta, o meu delta aqui deu 436,7 milímetros. Praticamente aí, ó, quase meio metro. Então, devido a essa carga aqui ó, de 50 quilonewtons, que é uma carga elevada, aplicada numa viga em balanço de 8 metros, ela desloca quase meio metro, tá? Então, esse é um exemplo só para mostrar que a questão da energia de deformação também nos auxilia no cálculo de deslocamento da nossa estrutura, tá? Então, aqui eu fiz uma viga até um pouco grande, por ser em balanço, exatamente para dar um valor, assim, para a gente ver como é assustador, né? Então, aqui ela tem 8 metros de balanço, né, que é muito, com uma carga considerável, pontual naquele ponto, e exatamente naquele ponto, tá? Esse deslocamento não é na extremidade. Esse deslocamento aqui de quase meio metro é o que está acontecendo bem nesse ponto B. Se eu considerasse o ponto bem na extremidade aqui, ele poderia ser até superior, tá? Provavelmente é superior a esse valor que nós encontramos, tá? Então, esse é o princípio do deslocamento, do cálculo de deslocamento, tá? Em viga. Se fosse em treliça, a gente faria o quê? O cálculo de cada barrinha da treliça para encontrar o valor desse deslocamento, tá? Deixa eu passar. Então, na aula anterior, a gente fez esse exemplo aqui de energia de deformação. E aí, hoje, eu quero ainda finalizar com vocês mais um exemplo de cálculo de deslocamento, né? Que daí seria o segundo conteúdo. Só que agora eu vou fazer isso aplicado à treliça, né? E na treliça, gente, tipo assim, independente de ser treliça ou viga, nós podemos calcular o deslocamento horizontal ou vertical, tá? E também nós podemos calcular rotação, tá? Então, já tinha passado para vocês, só que a gente não fez nenhum exemplo, né? Até por causa do tempo que é curto. Mas a gente também pode calcular rotação num ponto. Tá? Então, agora eu tenho uma situação aqui que eu tenho uma treliça, e aí eu quero descobrir o deslocamento horizontal no ponto A. Então, nesse ponto A já existe um carregamento, né? Que é essa carga aqui de 10 quilonewtons. Quanto que essa estrutura vai deslocar nesse ponto? Tá? Então, inicialmente, para fazer treliça, nós temos que encontrar o valor de cada barrinha. Então, cada barrinha, ela precisa ser determinada. Se o valor dela, ela está tracionando ou se ela está comprimindo, né? Lembrando, treliça só tem esforço normal. Para começar isso daqui, a gente vai fazer o quê? Cálculo da reação de apoio. Tá? Então, primeira coisa, a gente faz o cálculo da reação de apoio. Tá? Percebam que aqui nós não temos os valores de todas as barras da treliça, tá? Eu tenho dessa barra inteira e dessa daqui. Então, por Pitágoras, né, dá para calcular o valor dessas outras duas barras, tá? No caso, as duas que são iguais, né, são simétricas. Então, primeira coisa, gente, faz a reação de apoio para encontrar o valor delas e a partir delas a gente poder determinar o valor dos nós. Quando a gente faz esse cálculo em treliça, o deslocamento num determinado ponto, ele está relacionado ao somatório de todas as barras da nossa treliça, tá? E então nós temos que fazer esse cálculo de nós em todos os pontos. Então eu fiz aqui primeiro, ó, no ponto B, que é esse ponto aqui, ó. Foi determinado assim, como a gente já fez bastante questão de reação de apoio, tá? Fica aqui pronto para depois vocês darem uma olhadinha. Então, a reação de apoio, vamos começar aqui no ponto B. Então, eu encontrei que a reação de apoio vale 15, tá? A reação de apoio no ponto C, quando eu tinha desenvolvido, e deu menos 15, significa que o sentido dela estava invertido, né? Então, só posicionar na posição certa. Então, mas vamos começar aqui no RB, tá? Então, no RB, deu 15, que eu tinha adotado para cima. Então, eu vou começar a montar aqui, ó, no ponto B. Então, ó, o 15. E aí, eu encontrei também, ó, como aqui é um apoio fixo, ele tem uma reação horizontal, tá? Então, sendo uma reação horizontal, eu tenho esse valor e esse valor. Aí eu tenho que encontrar o quê? O BD, que é essa inclinada, e o AB, tá? O BD,
vamos começar a pensar no AB primeiro, né? O AB, eu posicionei para baixo, por quê? Porque a minha reação de apoio está para cima. Então, por concepção, eu já posicionei ela para baixo, tá? E aqui eu estou chutando que o meu BD ele está saindo do nó, tá? Essa barrinha inclinada. Se ela está inclinada, nós temos que decompor ela na vertical e na horizontal, tá? Aqui as duas barrinhas ficaram coladas, tá? Mas ó, a setinha para baixo é o AB, a setinha para cima é o BD, tá? No exercício ele também não forneceu o ângulo, né? Então eu peguei o desenho do triângulo e por tangente eu descobri quanto que vale o ângulo, né? Então a tangente é cateto oposto por hipotenusa. Eu encontrei que esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho vale 36,87. E aí eu faço a decomposição. Do lado que tem o ângulo, eu uso o cosseno, né? O valor da barra vezes o cosseno. E do outro lado, eu uso o seno. Feito isso, a gente faz o somatório de forças na horizontal e na vertical. Então, eu comecei fazendo aqui na vertical. Então, quando eu somo na vertical, desculpa, na horizontal. Ó. Então, quando eu faço na horizontal, ó, 10 positivo, mais o BD multiplicado pelo cosseno do ângulo. Eu encontrei que o meu BD deu menos 12,5. O que significa ter dado menos 12? Significa que esse sentido dessa setinha está invertido. Significa que ao invés de sair do nó, ele está entrando no nó. Tá? Então, só para reformular. Eu pego esse valor e substituo na parte de cima, porque na parte de cima que é o somatório das verticais. Então, o que eu tenho de vertical? Ó? O 15 menos o AB mais o BD vezes o seno. Se eu já encontrei o BD, eu vou substituir ele como menos 12, que foi exatamente o valor que eu encontrei, tá? A posição da seta a gente só pensa depois, tá? E deixa certinho lá na hora de representar. Então, eu encontrei os dois valores, do AB e do BD. Então, o AB, eu coloquei que ele está entrando no nó e ele deu positivo, então ele está certo. Então, eu representei aqui, ó, que essa barrinha, que é a AB, ela entra no nó no ponto B e ela entra no nó no ponto A, tá? Então, se ela está entrando no nó, ela entra dos dois lados. Significa que ela está tracionando, tá? Tracionando significa que ela é sinal positivo, tá? A barrinha BD, eu tinha colocado que ela estava saindo, mas na verdade o sinal deu negativo. Ou seja, ela está entrando no nó também. Então, eu representei aqui, ó, que o BD, ele está entrando nos dois lados do meu nó. Ou seja, também está sendo tracionada essa barra. E aí, eu tenho que calcular agora, ó, a barrinha do ponto A, né, do AD, e essa outra barrinha aqui, que é o DC. Tá? Então, a gente vai calcular ela também. Eu coloquei aqui, ó, entrando no nó é positivo, que ela está tracionando. Saindo do nó é negativo, tá? Essa é a concepção que nós vamos adotar. E eu vou fazer no ponto A também, ó. Então, nós temos a carga lá do ponto A, os valores que nós encontramos, né? Do nosso AB. E aí eu optei por colocar o AD saindo do nó, tá? É uma suposição. Então, eu vou decompor ela de um lado e decompor do outro, tá? Quando eu calculei, o AD deu positivo. Ou seja, a maneira que eu adotei está correta. Então, o meu AD, ele é saindo do nó. Então, essa barrinha aqui, ela está comprimindo. Ou seja, o sinal dessa barra é negativo depois na hora da gente utilizar na formulação, tá? E aí, faltava, por último, a gente fazer essa barrinha aqui, ó. A barrinha CD. Só que a barrinha CD, a reação de apoio dela deu 15 para baixo. Bom, se ela deu para 15 para baixo, qual que vai ser o posicionamento da barrinha CD? Para cima, tá? Então, a barrinha está saindo para cima, ou seja, ela está saindo do nó também. Então, aqui também é uma barrinha que está sendo comprimida, tá? Vai dar menos 15 na hora da gente utilizar. Então, sempre tomem façam os cálculos, pessoal, e depois representem se ele está entrando ou se está saindo do nó. E aí, usem aqui, ó. Entrando no nó positivo, saindo do nó negativo, tá? Tendo esses valores, agora nós vamos para essa fórmula aqui, ó. Então, nessa fórmula, nós vamos calcular o deslocamento. Como numa treliça nós temos apenas esforço de normal, tendo apenas esforço de normal, a gente não precisa fazer mais nada, né? Além de usar somente o valor da normal. Então, o cálculo do deslocamento, ele vai ser baseado na formulação que é igual à anterior, né? A energia de deformação externa, que é 1/2 multiplicado pela carga que é aplicada no ponto, vezes o deslocamento, e igual ao somatório da normal
ao quadrado multiplicado pelo comprimento de cada barra dividido por 2 vezes a área vezes o modo de elasticidade. Então, eu coloquei a área aqui e o modo de elasticidade da nossa peça, tá? Bom, para a gente finalizar esse exercício, eu não desenvolvi ele inteiro, tá? Eu finalizei nessa etapa aqui porque a ideia é mais comentar com vocês e tirar essas dúvidas, tá? Então, assim, o que vocês fariam agora? A parte de baixo ela é igual em toda a treliça. Então, nós realizaríamos o somatório da parte de cima. Então, eu pegaria a normal de cada barra, elevo ao quadrado e multiplico pelo comprimento de cada barra. E eu faço esse somatório. Então, a primeira barra, né? A primeira barra, no caso, a AB. A AB é 7,5, certo? 7,5 é entrando no nó, ou seja, ela é positiva. Então, 7,5 ao quadrado multiplicado pelo comprimento dessa barra. O comprimento dela é 1,8 metros. Né? Aí vai aquela questão de unidade de medida, né, pessoal? Para a gente poder estar trabalhando, tá? Então, se resume basicamente nisso. A gente fazer o somatório de todas as barras. Então, de todas as barras, eu vou fazer o quê? O valor da barra ao quadrado. O sinal positivo e negativo, pessoal, é só para a gente saber se a barra está tracionando ou se está comprimindo, tá? E também na hora de calcular as outras barras, né, para facilitar. Só que no sinal aqui, ele não interfere tanto por quê? Porque a normal está ao quadrado. Então, independente se dá positivo ou negativo, ela vai dar positiva a resposta, tá? E aí, o somatório de tudo isso, depois a gente vai isolar o nosso delta e encontrar quanto que aquele ponto vai ser deslocado da nossa estrutura, tá? Então, o método do deslocamento através da energia de deformação, ele se resume nisso. A gente fazer esse somatório e utilizar essa fórmula que eu estou passando para vocês. Tanto para vigas quanto para treliças. E o método do PTV foi o método que eu comentei com vocês ontem, tá? Aquele método que a gente aplica uma carga unitária na nossa estrutura. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, a gente finaliza a nossa aula, tá? Com esse conteúdo. Ontem eu já expliquei a parte do PTV, né? Então, do PTV também é a mesma coisa. Em treliça, vocês vão fazer o cálculo dos nós. Na hora de fazer em viga, tem que fazer o corte na viga para achar os esforços internos. O que muda é a fórmula de cada um, mas os processos são bem parecidos. Então, são esses 3 conteúdos que eu vou estar cobrando com vocês. Que é energia de deformação, deslocamento através de energia de deformação e cálculo de deslocamento por aplicação do PTV, que é aquela aplicação da nossa carga unitária.